Eu não apenas peguei meu namorado traindo. Eu o peguei traindo na mansão de seu pai. O mesmo pai que mais tarde me ofereceria a vingança mais perigosa imaginável. Eu sempre pensei que desgosto se sentiria como uma dor lenta, um desvendar silencioso, uma decepção suave e dolorosa. Eu nunca esperei que se sentisse como uma faca nas costelas, mas foi exatamente como se sentiu na noite. Eu entrei na mansão da família de Luca Moretti sem ser anunciada, sem ser convidada e estupidamente esperançosa, apenas para ouvir o som inconfundível da minha melhor amiga gemendo o nome dele. A princípio, eu congelei. O corredor estava escuro, iluminado apenas pelo brilho quente de lâmpadas antigas. A mansão Moretti sempre pareceu um museu. Pisos polidos, colunas de mármore, retratos de ancestrais mortos olhando para baixo com olhos julgadores. Mas esta noite parecia um palco. Um palco onde eu era a boba. Dei um passo à frente, meus saltos ecoando no mármore. O som do quarto de hóspedes ficou mais alto, ofegante, desesperado, nojento. Meu coração batia forte, minha garganta apertou, minha visão embaçou. Eu empurrei a porta e lá estavam eles. Luca, meu namorado de 2 anos, emaranhado em lençóis com minha melhor amiga, Mia. As unhas dela cravadas nas costas dele, a boca dele no pescoço dela, os corpos dele se movendo como se tivessem feito isso 100 vezes. Por um momento, nenhum deles me notou. Então Mia olhou para cima. Os olhos dela se arregalaram, a boca dela caiu aberta, ela se arrastou para os lençóis. Ária, ela ofegou. Lucas se virou, pânico piscando em seu rosto. Ari, espere. Eu não esperei. Eu não gritei. Eu não chorei. Eu não joguei nada. Eu apenas olhei para ele. Para eles com uma frieza que eu não sabia que possuía. Não se preocupe, eu disse. Estou terminada. Luca tropeçou para fora da cama, pegando suas calças. Ária, por favor, não é o que parece. Eu ri, um som agudo e sem humor. É exatamente o que parece. Mia tentou falar, mas eu levantei uma mão. Guardem! Vocês dois! Eu me virei e saí. Minhas pernas tremiam. Meu peito queimava, mas eu não olhei para trás. Nenhuma vez. O homem nas sombras. Eu cheguei na metade da grande escadaria antes de perceber que não estava sozinho. Alguém estava me observando. Uma figura estava no pé da escada, alta, de ombros largos, vestida em um terno preto que lhe caía como se tivesse sido feito sob medida pelo próprio Deus. A presença dele preencheu o espaço como gravidade. Dante Moretti, o pai de Luca, o chefe da família criminosa Moretti, um homem sussurrado com medo, um homem cujo nome fazia homens adultos recuarem, um homem que havia enterrado uma esposa e criado um filho sozinho. Eu o tinha visto antes à distância em jantares de família, em eventos de caridade. Ele estava sempre composto, ilegível, intimidante. Mas esta noite ele parecia diferente. Os olhos dele, frios, cinza-aço, estavam fixos em mim com uma intensidade que me fez prender a respiração. Arria, ele disse, a voz dele profunda e suave. Você está saindo cedo. Eu engoli em seco. Eu tenho que ir. O olhar dele se moveu para o corredor atrás de mim, onde Luca e Mia ainda estavam se arrastando. Compreensão brilhou nos olhos dele. Então algo mais, algo escuro. Ele murmurou. Eu vejo. Eu tentei passar por ele, mas ele entrou no meu caminho, não me bloqueando. Apenas parado ali perto o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro do perfume dele. Cedro, fumaça, algo perigosamente masculino. Ele te machucou? Dante perguntou calmamente. Eu balancei a cabeça. Não, eu estou bem. Você não está bem, ele disse. Você está tremendo. Eu olhei para baixo. Ele estava certo. Minhas mãos tremiam incontrolavelmente. Dante estendeu a mão lentamente e deliberadamente e pegou meu pulso gentilmente entre os dedos dele. O toque dele era quente, firme, aterrador. Respire, ele disse suavemente. Eu respirei.
Pela primeira vez desde que abri aquela porta, eu respirei. Dante me estudou por um longo momento, a expressão dele ilegível. Então ele soltou meu pulso. Venha comigo, ele disse. Eu pisquei. O quê? Por quê? Porque você não deveria sair assim. Eu não quero estar aqui. Eu sei, ele disse. Mas você merece algo melhor do que sair sozinha enquanto eles se escondem como covardes. A voz dele era calma, controlada, mas por baixo dela eu sentia algo borbulhando. Raiva, não de mim, de Luca, de Mia, da traição. Ele se virou e caminhou em direção ao escritório dele. Eu hesitei. Então segui a oferta. O escritório de Dante era quente, pouco iluminado, cheio de livros e couro e o leve cheiro de uísque. Ele fechou a porta atrás de nós. Sente-se, ele disse. Eu me sentei. Ele derramou um copo de água e me entregou. Beba. Eu bebi. Ele se inclinou contra a mesa, braços cruzados, me observando com aqueles olhos afiados e ilegíveis. Quanto tempo? Ele perguntou. Eu franzi a testa. Quanto tempo? O quê? Há quanto tempo eles estão te traindo? A palavra traindo atingiu mais forte do que eu esperava. Eu não sei, eu sussurrei. Talvez meses, Dante assentiu lentamente. Então ele disse algo que eu nunca esperei. Você merece vingança. Eu olhei para cima bruscamente. O quê? Vingança, ele repetiu. Vingança real. Não discussões mesquinhas, não lágrimas. Algo que o fará se arrepender de um dia ter te machucado. Meu coração batia forte. Dante, o que você está dizendo? Ele se aproximou, perto o suficiente para que eu sentisse o calor dele. Eu estou dizendo, ele murmurou, que se você quiser destruir Luca Moretti, eu posso te ajudar. Eu olhei para ele. Ele olhou de volta. Então ele disse as palavras que mudariam minha vida para sempre. Case-se comigo. Minha respiração ficou presa. O quê? Case-se comigo, ele disse novamente. Torne-se minha esposa. Tome meu nome. Tome meu poder. E veja Luca desmoronar. Eu balancei a cabeça. Você está brincando. Eu não brinco. Por que você iria querer se casar comigo? Os olhos dele escureceram. Porque você desceu minhas escadas com dignidade em vez de lágrimas. Porque você não gritou ou implorou. Porque você tem fogo. E porque Luca precisará aprender como é perder algo. Ele deu como certo. Eu engoli em seco. Dante, isso é insano. Talvez, ele disse, mas também é eficaz. Eu me levantei. Eu não posso me casar com você. Eu mal te conheço. Ele se aproximou. Lento, controlado, predatório. Você sabe o suficiente, ele disse suavemente. Você sabe que eu posso te proteger. Você sabe que eu posso te dar poder. E você sabe que eu não faço promessas que não posso cumprir. Meu pulso acelerou. Pense nisso, ele murmurou. Case-se comigo e arruine-o. Eu olhei para ele, para o homem que poderia destruir mundos com um sussurro. E pela primeira vez desde a traição, eu senti algo além da dor. Eu senti possibilidade. Possibilidade perigosa e inebriante. Dante estendeu a mão. Diga sim, ele disse, e eu farei com que Luca nunca esqueça o dia em que te perdeu. Eu respirei fundo e coloquei minha mão na dele. Eu pensei que a proposta de Dante era um momento de loucura. Eu não percebi que era o começo de uma guerra, uma que ele pretendia vencer comigo ao lado dele. Eu não dormi naquela noite. Como eu poderia? Dante Moretti, o homem mais temido da cidade, o homem cujo nome fazia criminosos tremerem, havia me pedido em casamento. Não por amor, não por desejo, por vingança. Vingança contra o próprio filho. Eu fiquei acordada revendo as palavras dele. A maneira como ele tinha me olhado, a maneira como a voz dele tinha me envolvido como veludo e perigo. Diga sim e eu farei com que Luca nunca esqueça o dia em que te perdeu. Eu deveria ter fugido. Eu deveria ter rido. Eu deveria ter dito não em vez disso. Eu me encontrei de pé do lado de fora da mansão Moretti novamente na manhã seguinte,
coração batendo forte, palmas suando, me perguntando se eu tinha perdido a cabeça. Os guardas no portão me reconheceram instantaneamente. Senhorita Arion disse se afastando. O senhor Moretti está te esperando. Claro que ele estava. Dante Moretti não perguntou. Ele antecipou o confronto. No momento em que entrei, ouvi gritos. A voz de Luca. Onde ela está? Onde diabos ela está? Eu congelei. Ele invadiu o saguão, cabelo bagunçado, camisa amassada, olhos selvagens de pânico. Ária, ele respirou, alívio inundando o rosto dele. Graças a Deus. Eu estive te ligando a noite toda. Eu cruzei os braços. Eu te bloqueei. Ele estremeceu. Ária, por favor, ouça. Não, eu disse bruscamente. Você não tem o direito de falar primeiro. Ele engoliu em seco. Eu cometi um erro. Um erro? Eu ri amargamente. Você dormiu com minha melhor amiga. Não significou nada. Isso piora a situação. Ele se aproximou, estendendo a mão para mim. Eu dei um passo para trás. O rosto de Lucas se contorceu. Ária, eu te amo. Não, eu disse calmamente. Você ama a si mesmo. Antes que ele pudesse responder, uma sombra se moveu atrás dele. Dante. Ele desceu a escadaria como um rei inspecionando seu reino. Calmo, controlado, terrivelmente composto. Luca, ele disse voz baixa, você está gritando na minha casa. Luca se enrijeceu. Pai, fique fora disso. Dante ergueu uma sobrancelha. Você está dando ordens agora. Luca engoliu. Isso é entre mim e Ária. Não, Dante disse, não é. Ele se aproximou de mim perto o suficiente para que eu sentisse o calor dele. Os olhos de Luca se arregalaram. O quê? O que é isso? Dante não olhou para ele. Ele olhou para mim. Ária, ele disse suavemente. Você tomou sua decisão? Minha respiração ficou presa. O rosto de Luca ficou sem cor. Decisão? Que decisão? Dante finalmente se virou para ele. Eu pedi a Dária para se casar comigo. Silêncio. Então o quê? Luca engasgou. Você o quê? A voz de Dante era calma. Você me ouviu? Luca olhou para mim, traição e descrença contorcendo suas feições. Ária, ele sussurrou. Diga-me que ele está mentindo. Eu não disse. A voz de Luca falhou. Ária, por favor. Eu engoli em seco. Isso não é sobre você, eu disse. Luca riu, um som quebrado e histérico. Não é sobre mim. Você está se casando com meu pai. Dante deu um passo à frente, a presença dele engolindo a sala. Cuidado com seu tom. Luca se voltou para ele. Você não pode fazer isso. Eu posso, Dante disse, e eu farei. A voz de Luca aumentou. Ela tem metade da sua idade. Os olhos de Dante escureceram. E o dobro do seu valor. Luca estremeceu como se tivesse levado um tapa. Eu deveria ter me sentido culpada. Eu não me senti, nem um pouco. Luca olhou para mim novamente, desespero nos olhos dele. Ária, ele sussurrou, não faça isso, não se case com ele. Eu mantive o olhar dele e disse as palavras que o estraçalharam. Eu já disse sim. Luca cambaleou para trás. Não, ele sussurrou. Não, não, não. Dante colocou uma mão nas minhas costas, firme, aterradora, possessiva. Saia, ele disse a Luca. Antes que eu esqueça, você é meu filho. Luca olhou entre nós, quebrado, furioso, desamparado. Então ele se virou e saiu correndo, batendo a porta atrás dele. O silêncio se estabeleceu sobre a mansão. Pesado, elétrico, fenol. Dante se virou para mim. Você lidou bem com isso. Eu exalei tremulamente. Eu me sinto doente. Você se sentirá melhor em breve. Eu olhei para ele. Por que você fez isso? Por que contar a ele já? Porque Dante disse, Luca precisava entender que você não é mais dele. A voz dele diminuiu. Você é minha. Meu pulso saltou. Dante, ele se aproximou.
Você se arrepende de ter dito sim? Eu hesitei. Eu me arrependi. Eu pensei no rosto de Luca, na traição dele, nas mentiras dele, na arrogância dele. Então eu pensei em Dante, firme, poderoso, terrivelmente seguro. Não, eu sussurrei. Eu não me arrependo. Os olhos de Dante se suavizaram. Mal, mas o suficiente para me fazer prender a respiração. Bom, ele murmurou, porque uma vez que começamos, não há volta. O contrato. Dante me levou ao seu escritório, o mesmo cômodo onde ele havia feito a proposta. Um envelope grosso estava sobre a mesa. O que é aquilo? Eu perguntei. Nosso contrato de casamento. Meu estômago revirou. Você já o preparou? Eu não perco tempo. Ele abriu o envelope e deslizou os papéis em minha direção. Eu examinei a primeira página. Não era um pré-nupcial. Não era um acordo comercial. Era uma declaração. Dante Moretti tomará Arya Hale como sua legítima esposa. Ela estará sob sua proteção, seu nome, seu poder. Qualquer dano a ela será considerado dano a ele. Minha garganta apertou. Isso é intenso. Isso é necessário, Dante disse. Meu mundo é perigoso. Você deve ser protegida. Eu olhei para cima. E o que você ganha? Os olhos dele se fixaram nos meus. Você? Minha respiração ficou presa. Ele se aproximou, a voz dele diminuindo para um sussurro. Eu não preciso do seu dinheiro. Eu não preciso da sua obediência. Eu não preciso de nada de você exceto sua presença. Ele pausou. E sua honestidade eu engoli. Sobre o quê? Sobre por que você disse sim. Eu hesitei. Então eu contei a ele a verdade. Porque Luca me quebrou. Eu sussurrei. E eu quero que ele sinta nem que seja uma fração do que eu senti. Dante assentiu lentamente. Bom, ele disse. Então nós queremos a mesma coisa. Ele me entregou uma caneta. Assine. Minha mão tremeu enquanto eu escrevia meu nome. Arya Hale. Em breve, Arya Moretti. Dante pegou a caneta, assinou ao meu lado e fechou o contrato. Está feito, ele disse. Eu exalei. O que acontece agora? Os lábios de Dante se curvaram. Não um sorriso, mas algo mais sombrio. Agora, ele murmurou. Nós planejamos o casamento. Eu não me casei por amor. Eu me casei por vingança. Mas quando Dante Moretti deslizou um anel no meu dedo, o mundo inteiro da máfia se curvou. E Luca finalmente entendeu o que significava me perder. Eu nunca imaginei que meu dia de casamento chegaria assim. Sem vestido branco, sem flores, sem emoção trêmula. Apenas um contrato, um anel de diamante pesado de poder e um homem cuja presença poderia silenciar uma sala com um único olhar. Dante Moretti, meu futuro marido, o pai do meu ex-namorado, o homem com quem eu estava me casando para arruinar o garoto que me quebrou. A mansão Moretti zumbia de atividade. Guardas de ternos pretos, tenentes sussurrando ordens, funcionários preparando o grande salão. Tudo parecia grande demais, afiado demais, perigoso demais, e eu estava no centro disso. Uma tempestade disfarçada de noiva. O vestido. Dante insistiu em providenciar tudo. Quando entrei no camarim, congelei. O vestido que me esperava não era branco. Era preto, seda, sem costas, elegante, mortal. Uma declaração, um aviso, um pronunciamento. Eu toquei o tecido com dedos trêmulos, preto. A voz de Dante veio por trás de mim. Combina com você. Eu me virei. Ele estava na porta, usando um terno de carvão feito sob medida que o fazia parecer pecado esculpido em forma humana. Os olhos dele percorreram-me lentos, deliberados, avaliadores. Você está adiantada, eu disse, prendendo a respiração. Eu queria te ver antes da cerimônia. Isso dá azar. Ele se aproximou. Eu não acredito em sorte, eu engoli. Então, no que você acredita? O olhar dele se fixou no meu. Poder, ele disse suavemente, e escolhas.
Ele estendeu a mão, afastando uma mecha de cabelo de trás da minha orelha. Você escolheu isso, ele murmurou. Não duvide de si mesma agora. Eu assenti, embora meu coração disparasse. Os dedos de Dante demoraram um momento mais do que o necessário. Então ele deu um passo para trás. Eu te vejo lá embaixo. Quando ele saiu, eu exalei tremulamente. Isso não era um casamento. Isso era uma declaração de guerra. A cerimônia. O grande salão estava cheio de homens que governavam as sombras da cidade. Chefes da máfia, aliados, inimigos, todos reunidos para testemunhar o impossível. Dante Moretti tomando uma esposa. Uma jovem esposa. Uma esposa que não era do mundo dele. Uma esposa que namorava o filho dele. Sussurros ecoaram pela sala quando entrei. É ela? Ela é linda. Ela é corajosa. Ela é insana. Luca deve estar perdendo a cabeça. Eu mantive meu queixo erguido. Dante estava no altar, mãos unidas atrás das costas, olhos fixos em mim com uma intensidade que fazia meus joelhos fraquejar. Não luxúria, não afeto, posse, reivindicação, proteção. Eu o alcancei e ele ofereceu a mão. Eu hesitei apenas um segundo antes de colocar a minha na dele. O aperto dele era quente, firme, aterrador. O celebrante começou a falar, mas eu mal ouvi uma palavra. Tudo o que eu podia sentir era o polegar de Dante roçando as costas da minha mão. Lento, deliberado, tranquilizador. Quando chegou a hora dos votos, Dante falou primeiro. Eu, Dante Moretti, tomo Arya Hale como minha esposa. A voz dele era profunda, firme, imponente. Eu a protegerei, a honrarei e destruirei qualquer um que a ameace. Um murmúrio varreu a sala. Isso não era um voto, era um aviso. Minha vez. Eu, Arya Hale, eu disse, a voz tremendo mais forte. Tomo Dante Moretti como meu marido. Eu engoli. Eu estarei ao lado dele. Confiarei nele e nunca temerei o mundo dele. Os olhos de Dante escureceram. Aprovação, surpresa, algo mais profundo. Então vieram os anéis. Dante deslizou uma aliança de diamante no meu dedo. Pesada, fria, linda. A minha para ele era de metal preto simples. Ele não olhou para o anel. Ele olhou para mim. Você é minha agora, ele sussurrou. Minha respiração ficou presa. E você é meu, eu sussurrei de volta. O celebrante nos declarou marido e mulher. Dante não me beijou. Ele não precisava. A maneira como ele me olhou parecia mais íntima do que qualquer beijo. O colapso do sol. As portas se abriram com um estrondo. Luca, o cabelo dele estava uma bagunça. A camisa dele amassada. Os olhos dele selvagens, com descrença e raiva. Não, ele gritou. Você não pode fazer isso. A sala ficou em silêncio. Dante não se virou. Ele não estremeceu. Ele simplesmente disse, você está interrompendo. Luca tropeçou para a frente. Pai, por favor. Isso é insano. Arya, você não pode se casar com ele. Eu encontrei os olhos de Luca. Ele parecia quebrado. Bom, Luca, eu disse suavemente. Você fez sua escolha. Ele balançou a cabeça violentamente. Não, não, Arya, eu te amo. Eu cometi um erro. Eu posso consertar. Dante finalmente se virou. A voz dele era gelo. Você não tem o direito de consertar nada. A voz de Luca falhou. Pai, você a desrespeitou, Dante disse. Você a traiu e você pensou que não haveria consequências. O rosto de Luca se contorceu. Você está fazendo isso para me punir. Dante se aproximou, imponente sobre ele. Não, ele disse. Eu estou fazendo isso porque ela merece algo melhor. Os olhos de Luca se encheram de lágrimas. Arya, ele sussurrou. Por favor, não faça isso. Eu mantive o olhar dele e disse as palavras que o estraçalharam completamente. Eu já fiz. Luca cambaleou para trás como se tivesse levado um soco. Dante colocou uma mão nas minhas costas, firme, protetora. Saia, ele disse a Luca. Antes que eu esqueça, você é meu filho.
Luca olhou entre nós, quebrado, furioso, desamparado. Então ele se virou e saiu correndo. As portas se fecharam atrás dele, e Dante se inclinou, os lábios dele roçando meu ouvido. Você lidou bem com ele murmurou. Eu tremi. Este é apenas o começo, a primeira faísca. Após a cerimônia, Dante me escoltou até a varanda com vista para a cidade. O ar da noite estava fresco. As luzes cintilavam abaixo. O mundo parecia diferente. Dante estava ao meu lado, as mãos nos bolsos. Você está com medo? Ele perguntou calmamente. Eu balancei a cabeça. Não, ele se virou para mim. Bom, ele disse, porque o medo não tem lugar no meu mundo. Eu encontrei o olhar dele. E o que dizer do amor? Eu perguntei suavemente. A expressão dele mudou, algo cintilando por trás dos olhos dele. Amor, ele disse, é um luxo, não um requisito. Eu engoli. E o que eu sou para você? Ele se aproximou, perto o suficiente para que eu sentisse a respiração dele na minha pele. Você, ele murmurou, é a mulher que entrou na minha casa com fogo nos olhos e se recusou a quebrar. A mão dele roçou minha bochecha. E agora você é minha esposa. Meu pulso acelerou. Dante. Ele se afastou ligeiramente, não rejeitando, mas restringindo. Não esta noite, ele disse. Esta noite você descansa. Ele se virou para sair. Mas antes que ele se afastasse, ele acrescentou. Amanhã, Ária, sua nova vida começa. Eu não me casei com Dante Moretti por amor. Mas no momento em que entrei na mansão dele como sua esposa, percebi algo aterrorizante. Eu não estava preparada para o homem por trás do rei da máfia. Amanhã após o casamento pareceu irreal. Não porque eu acordei em lençóis de seda. Não porque o quarto era maior do que meu apartamento inteiro. Nem mesmo porque agora eu estava legalmente casada com um homem cujo nome fazia criminosos tremerem. Pareceu irreal por causa do silêncio. Um silêncio pesado e vigilante que envolvia a mansão Moretti como uma segunda pele. Eu me sentei lentamente, o roupão de seda preto que Dante havia deixado para mim escorregando do meu ombro. Meu anel de casamento cintilava na luz da manhã, frio, pesado, impossível de ignorar. Senhora Ária Moretti. O nome parecia uma fantasia que eu não tinha certeza de como usar. Uma batida suave soou na porta. Entre, eu disse, tentando parecer composta. Uma mulher de seus 40 anos entrou. Elegante, equilibrada, vestindo um uniforme impecável. Bom dia, senhora Moretti. Ela disse com um sorriso caloroso. Eu sou Helena. O senhor Moretti me pediu para ajudá-la com o que você precisar. O senhor Moretti, meu marido. Eu engoli. Onde ele está? No escritório dele, ela disse. Ele pediu que você se junte a ele quando estiver pronta. Claro que ele fez. Dante Moretti não pediu. Ele convocou a mansão. Helena me levou pela mansão. E eu percebi rapidamente que isso não era uma casa. Era uma fortaleza. Guardas armados estavam em cada entrada. Câmeras de segurança rastreavam cada corredor. As janelas eram reforçadas. As portas eram de aço sob a madeira esculpida. Isso não era luxo. Isso era proteção ou prisão. Eu não tinha certeza de qual. Passamos por um longo corredor forrado de retratos, homens com olhos afiados e expressões mais duras. Helena, eu perguntei calmamente. São todos Moretts? Ela assentiu. A linhagem familiar. Gerações de liderança. Liderança. Uma palavra educada para poder, para violência, para controle. Meu estômago apertou. No final do corredor, Helena parou. Antes de irmos ao Sr. Moretti, ela disse gentilmente, há alguém que quer te conhecer. Eu franzi a testa. Quem? Ela abriu uma porta e minha respiração ficou presa. A filha. Uma garotinha estava sentada no chão, rodeada por giz de cera e livros de colorir. Ela olhou para cima quando entramos. Cachos escuros, grandes olhos cinzentos, um sorriso tímido. Ela não podia ter mais de 6 anos. Ária, Helena disse suavemente. Esta é Sofia, a filha do Sr. Moretti. Meu coração gaguejou.
Dante tinha uma filha, uma criança. Um pedaço dele que não foi esculpido em pedra. Sofia se levantou lentamente, agarrando um coelho de pelúcia. Oi, ela sussurrou. Eu me ajoelhei para ficarmos no nível dos olhos. Oi, querida. Ela me estudou com olhos arregalados e curiosos. Você é bonita, ela disse. Eu sorri. Obrigada. Ela se aproximou. Você é realmente minha nova mamãe? A pergunta me atingiu como um soco. Eu hesitei. Eu sou a esposa do seu pai. Ela assentiu como se aquilo respondesse a tudo. Você gosta de coelhos? Ela perguntou. Eu pisquei. Eu gosto. Ela estendeu seu coelho de pelúcia. Você pode segurá-lo. Meu peito apertou. Esta criança, esta menina inocente e doce, não tinha ideia do tipo de mundo em que vivia. Nenhuma ideia do tipo de homem que seu pai era. Nenhuma ideia do tipo de casamento em que eu tinha acabado de entrar. Eu peguei o coelho gentilmente. Obrigada, Sofia. Ela sorriu timidamente e, pela primeira vez desde o casamento, algo quente cintilou no meu peito. O pai. Ária. Eu congelei. A voz de Dante preencheu o cômodo. Profunda, imponente, inconfundível. Sofia se iluminou. Papai! Ela correu para ele e a expressão inteira de Dante suavizou apenas para ela. Ele a levantou facilmente, beijando sua testa. Você se comportou bem? Ele perguntou. Ela assentiu com entusiasmo. Eu mostrei à Ária meu coelho. Os olhos de Dante se moveram para mim. Algo ilegível passou por eles. Bom, ele murmurou. Ele colocou Sofia no chão. Vá com Helena, pequena. Eu preciso falar com Ária. Sofia abraçou minha perna antes de sair. Tchau, Ária. Eu engoli. Tchau, querida. Quando a porta se fechou, Dante se virou completamente para mim. E a suavidade desapareceu. Ele era o rei da máfia novamente. Frio, controlado, perigoso. Você conheceu Sofia? Ele disse. Sim, eu sussurrei. Ela é adorável. Ela é meu mundo. Dante disse calmamente. A única coisa pura que me resta. Eu assenti. Eu entendo. Os olhos dele se aguçaram. Você entende? Eu hesitei. Eu acho que sim. Ele se aproximou. Lento, deliberado, predatório. Então entenda isso, ele murmurou. Quem entra na minha vida entra na dela. Quem a ameaça me ameaça, e quem a machuca. A voz dele baixou para um sussurro letal. Eu enterro. Um calafrio percorreu minha espinha. Eu nunca a machucaria. Eu disse suavemente. Dante me estudou por um longo momento. Então ele assentiu. Bom, ele gesticulou para que eu o seguisse. O escritório. O escritório de Dante era enorme. Estantes do chão ao teto, uma escrivaninha de mogno, cadeiras de couro e uma parede de monitores mostrando feeds de segurança ao vivo. Ele fechou a porta atrás de nós. Você é minha esposa agora, ele disse. Isso significa que você precisa entender as regras desta casa. Eu cruzei os braços. Regras? Sim. Ele se aproximou. Regra 1, você não sai da mansão sem minha permissão. Minha mandíbula apertou. Eu não sou uma prisioneira. Não, ele disse, você é um alvo. Eu congelei. Um alvo? Dante assentiu. Meus inimigos verão você como uma alavanca. Eles tentarão usá-la contra mim. Meu estômago se revirou. Porque eu sou sua esposa. Porque você importa. Ele corrigiu. Minha respiração ficou presa. Ele continuou. Regra 2. Você não fala com ninguém sobre nosso casamento. Nem amigos, nem família, nem estranhos. Eu engoli. Por quê? Porque quanto menos eles souberem, mais seguros eles estarão. E regra 3, eu sussurrei. Dante se aproximou tanto que senti o calor dele. Regra 3, ele murmurou. Você vem até mim com tudo. Medo, raiva, perguntas, qualquer coisa. A voz dele diminuiu. Você não se esconde de mim. Meu pulso acelerou. Por quê? Eu sussurrei. Os olhos dele escureceram. Porque você é minha agora. As palavras me atingiram como uma faísca em palha seca. Perigoso, possessivo,
inegavelmente inebriante. Eu dei um passo para trás, precisando de ar. Dante me observou com um olhar que parecia um toque. Você está sobrecarregada, ele disse. Eu assenti. Vai passar. Eu não tinha tanta certeza. Ele se virou, me dando espaço. Mas antes que eu pudesse sair, ele disse, Aria. Eu olhei para trás, a expressão dele suavizou. Apenas um pouco. Você lidou bem com Sofia? Ele disse calmamente. Obrigada. Meu coração se apertou. De nada. Ele assentiu uma vez. Vá descansar esta noite. Conversaremos sobre o que vem a seguir. Eu pensei que me casar com Dante Moretti me tornava intocável. Eu estava errada. Isso apenas pintou um alvo nas minhas costas. E o primeiro homem que tentou me tocar aprendeu exatamente o que significava provocar o diabo. A mansão parecia diferente após meu primeiro dia completo como esposa de Dante. Não mais quente, não mais segura, apenas observada. Cada guarda por quem eu passava se endireitava. Cada servo baixava o olhar. Cada corredor parecia guardar um segredo. E Dante, ele estava em todo lugar e em lugar nenhum ao mesmo tempo. Presente, observando, silencioso, uma tempestade esperando um motivo para estourar. Eu tentei me distrair explorando a mansão, mas o peso do mundo dele pressionava contra mim como uma segunda pele. No final da tarde, me encontrei no jardim, um pátio tranquilo, cheio de rosas e fontes de pedra. Era o único lugar que parecia intocado pela máfia. Eu me sentei em um banco, deixando a luz do sol aquecer meu rosto. Por um momento, me senti normal. Então, uma voz quebrou a paz. Você não deveria estar sozinha. Eu abri os olhos. Rian, o braço direito de Dante, estava a poucos metros de distância, braços cruzados, expressão ilegível. Eu estou no jardim, eu disse. Não uma zona de guerra. Ryan não sorriu. Nesta família não há diferença. Eu franzi a testa. Algo está errado? Ele hesitou. Então ele disse as palavras que me fizeram o estômago embrulhar. Interceptamos uma mensagem esta manhã. Alguém está fazendo perguntas sobre você. Sobre mim? Eu sussurrei. Ryan assentiu. Suas rotinas, seus hábitos, sua localização. Um calafrio percorreu minha espinha. Quem? Eu perguntei. Ainda estamos rastreando, ele disse. Mas Dante quer você lá dentro. Eu me levantei. Eu não sou uma prisioneira. Não, Ryan disse. Você é um alvo. As mesmas palavras que Dante havia usado. Eu engoli em seco. Onde ele está? Em uma reunião, Ryan disse. Mas ele me disse para levá-la a ele no momento em que você fosse encontrada sozinha. Eu cruzei os braços. Eu não estava me escondendo. Eu sei, Ryan disse. Mas o perigo não se importa. Ele gesticulou em direção à mansão. Vamos. Eu o segui relutantemente, mas não fomos muito longe. A primeira tentativa. Estávamos na metade do pátio quando ouvi um farfalhar, um sussurro, uma mudança no ar. Ryan congelou. Fique atrás de mim, ele disse bruscamente. Eu não discuti. Ele pegou sua arma. Tarde demais. Uma figura saltou de trás das cercas, agarrando meu braço e me puxando para trás. Eu gritei. Ryan gritou. Ara! O homem me arrastou em direção ao portão lateral, seu aperto machucando, sua respiração quente contra minha orelha. Te peguei! Ele sibilou. O pânico me invadiu. Me solta! Eu lutei, chutando, arranhando, qualquer coisa para me libertar. Ele apertou o aperto. Seu marido deveria ter sabido melhor do que se casar com uma civil. Meu sangue gelou. Ele sabia quem eu era. Ele sabia quem Dante era. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Ryan correu em nossa direção, arma em punho. O homem pressionou algo frio e afiado contra minhas costelas. Dê mais um passo, ele avisou. E ela sangra. Ryan parou instantaneamente. Meu coração batia tão forte que doía. Solte-a, Ryan rosnou. Nem pensar, o homem disse. Ela vale demais. Vale, como se eu fosse uma moeda de troca, uma arma, uma fraqueza.
Eu me senti doente. Dante vai te matar, Ryan disse. O homem riu. Não se eu chegar nela primeiro. Ele me arrastou mais um passo em direção ao portão. Minha respiração veio em jatos afiados e em pânico. Dante! Eu gritei. Dante! O homem apertou uma mão sobre minha boca. Cale a boca. Ele não terminou porque um tiro ecoou pelo pátio. O homem estremeceu, tropeçando. Seu aperto afrouxou. Eu me libertei, caindo no chão. Ryan agarrou-me, me puxando para trás dele. O homem desabou, agarrando a perna, sangue empoçando sob ele. E então Dante apareceu. Não andando, mas investindo. Seu paletó estava tirado, mangas arregaçadas, olhos queimando com uma fúria que fazia o ar vibrar. Ele não olhou para o homem, ele olhou para mim. Ara! Ele respirou, a voz tremendo de raiva e medo. Você está machucada? Eu balancei a cabeça, tremendo. Não, eu estou bem. Ele exalou, um som de puro alívio. Então ele se virou para o homem no chão e a temperatura do mundo caiu. O diabo solto. Dante se aproximou do agressor lentamente, como um predador saboreando o momento antes da morte. O homem tentou rastejar para longe. Dante pisou em sua mão, prendendo-o ao chão. O homem gritou. Você tocou minha esposa, Dante disse, voz baixa e letal. Esse foi seu primeiro erro. Ele pressionou mais forte. O homem gritou novamente, tentando pegá-la. Dante continuou. Foi o seu último? Ryan deu um passo à frente. Chefe, precisamos dele vivo para interrogatório. Dante não desviou o olhar do homem. Ele viverá, ele disse, por enquanto. Ele se agachou, agarrando o homem pela gola. Quem te enviou? Dante exigiu. O homem cuspiu sangue. Vá para o inferno. Dante sorriu um sorriso frio e aterrorizante. Eu sou dono do inferno. Ele bateu a cabeça do homem no chão. Eu estremecei. Ryan agarrou o braço de Dante. Chefe Aria está observando. Dante congelou. Então ele soltou o homem, levantando-se lentamente. Seu peito subia e descia com respirações controladas. Ele se virou para mim e a fúria se dissolveu em outra coisa. Algo cru, algo terrivelmente vulnerável. Ele caminhou em minha direção, cada passo lento, deliberado. Quando ele me alcançou, ele segurou meu rosto gentilmente. Tão gentilmente que me apertou a garganta. Arya, ele sussurrou, você me assustou. Minha respiração ficou presa. Eu estou bem. Você poderia ter morrido, mas eu não morri. Ele me puxou para os braços dele. Não possessivo, não dominante. Desesperado, ele me segurou como se tivesse medo de que eu fosse desaparecer. Eu enterrei meu rosto no peito dele, tremendo. A voz dele era um rosnado baixo contra meu cabelo. Ninguém te toca, ele disse. Ninguém te leva. Ninguém sequer olha para você sem minha permissão. Eu engoli. Dante. Ele se afastou apenas o suficiente para olhar nos meus olhos. Você é minha, ele disse suavemente. E eu protejo o que é meu. Meu coração batia forte, não de medo, de algo muito mais perigoso. Me leve para dentro, eu sussurrei. Dante assentiu, me erguendo sem esforço em seus braços. Enquanto ele me carregava em direção à mansão, ele murmurou. Esta foi a primeira tentativa. Não será a última, eu tremi. Mas não de medo. Da maneira como ele me segurava, da maneira como ele me olhava, da maneira como o meu coração me traiu. Porque eu estava começando a perceber algo aterrorizante. Eu não me casei com Dante apenas por vingança. Eu estava me apaixonando por ele. Dante Moretti não deveria ser gentil. Ele não deveria sangrar. Ele não deveria me deixar ver o homem por trás do rei da máfia. Mas naquela noite, ele o fez. E nada entre nós foi o mesmo depois. A casa estava muito silenciosa após o ataque. Guardas patrulhavam cada corredor. Câmeras de segurança piscavam como olhos vigilantes. O ar parecia mais pesado, mais denso, carregado com algo que eu não conseguia nomear. Dante não saiu do meu lado por horas. Ele me acompanhou até meu quarto.
Ele mesmo verificou as fechaduras. Ele ordenou que 2 guardas ficassem do lado de fora da minha porta, mas ele não foi embora. Ele estava na porta, ombros tensos, mandíbula cerrada, olhos escuros com algo entre fúria e medo. Dante, eu sussurrei. Eu estou bem. Ele balançou a cabeça. Você não está. Eu me aproximei. Eu estou viva. Isso não é o suficiente, ele disse calmamente. A voz dele não era fria, não era controlada, estava tremida. Eu nunca o tinha ouvido assim. Entre, eu disse suavemente. Ele hesitou. Dante Moretti não hesitou, mas ele hesitou agora. Finalmente ele entrou e fechou a porta atrás dele. O homem por trás do monstro. Ele não se sentou. Ele não falou. Ele apenas ficou ali parado, olhando para o chão como se estivesse lutando contra algo dentro de si mesmo. Dante, eu disse gentilmente, fale comigo. Ele olhou para cima e pela primeira vez eu vi. Dor não física, emocional, antiga, profunda. Você sabe o que eu pensei? Ele disse calmamente. Quando eu vi aquele homem te segurando, eu balancei a cabeça. Que eu estava atrasado. Ele sussurrou. Que eu tinha falhado com você. Que eu te perderia da mesma forma que eu a perdi. Ela. A palavra pairou no ar como fumaça. Sua esposa, eu disse suavemente. Ele assentiu uma vez. Eu me sentei na beira da cama. Me fale sobre ela. Ele não se moveu. Dante, eu sussurrei. Por favor. Ele exalou lentamente como se as memórias doessem ao respirar. Ela era luz, ele disse. Suave, gentil, gentil demais para este mundo. Ele caminhou até a janela, olhando para o pátio escuro. Eu tentei protegê-la, ele disse. Eu tentei mantê-la longe de tudo isso, mas meus inimigos a encontraram de qualquer forma. Meu peito apertou. Como? Eles queriam me machucar, ele disse. Então eles a levaram. Ele pausou. Quando eu a encontrei, era tarde demais. Silêncio pesado, sufocante, de partir o coração. Eu me levantei e caminhei até ele. Dante, eu sussurrei. Eu sinto muito. Ele não olhou para mim. Ela estava grávida, ele disse calmamente. Minha respiração ficou presa com Sofia. Ele balançou a cabeça. Não, Sofia veio depois. Isso foi antes meu coração se contorcer. Ele havia perdido uma esposa, um filho, um futuro. Não admira que ele fosse como era. Não admira que ele construísse muros ao redor de si mesmo. Não admira que ele reagisse da maneira que reagiu quando fui atacada. Ele não estava apenas me protegendo. Ele estava revivendo seu pior pesadelo. Eu estendi a mão e toquei o braço dele. Ele estremeceu. Não de medo, de emoção. Dante, eu sussurrei. Você não falhou com ela. Ele se virou para mim lentamente. Os olhos dele estavam crus, assombrados, humanos. Eu não posso perder alguém de novo, ele disse. Não assim, não assim. Você não vai, eu disse. Você não sabe disso. Eu sei, eu sussurrei, porque eu não sou ela. Ele congelou. Eu não sou frágil, eu disse. Eu não sou quebrável. Eu não vou fugir do seu mundo. Ele olhou para mim como se estivesse me vendo pela primeira vez. Você não tem medo de mim? Ele disse. Não, eu sussurrei. Eu tenho medo de me perder, mas não de você. Ele se aproximou. Perto demais. A respiração dele roçou minha bochecha. Você deveria ter medo de mim, ele murmurou. Eu não tenho. Você deveria, ele repetiu, voz baixa. Perigoso. Por quê? Eu sussurrei. A mandíbula dele apertou. Porque se eu te tocar, ele disse, eu não vou parar. Meu pulso acelerou. Então não me toque, eu sussurrei. Ele fechou os olhos, lutando consigo mesmo. Você não entende, ele disse. Eu não sou gentil, eu não sou paciente, eu não sou. Você é humano, eu disse. Ele abriu os olhos e algo dentro dele se quebrou. Não violentamente, não ruidosamente, silenciosamente, como um homem finalmente se permitindo sentir. Ele estendeu a mão lentamente, hesitante, e roçou os dedos ao longo da minha mandíbula. Eu tremi. Arria, ele sussurrou.
Você é perigosa. Por quê? Eu respirei. Porque você me faz querer coisas que eu não deveria querer. O polegar dele traçou meu lábio inferior. Minha respiração ficou presa. Dante. Ele se inclinou, não me beijando, não me tocando, apenas perto, tão perto que senti o calor dele em todo lugar. Eu te quero, ele sussurrou mais do que eu quis qualquer coisa em anos. Meu coração bateu contra minhas costelas. Então me leve, eu sussurrei. Os olhos dele escureceram. Ele se afastou como se eu o tivesse queimado. Não, a palavra cortou o ar. Por quê? Eu sussurrei magoada. Por quê? Ele disse, voz áspera. Se eu te levar agora, não será porque você me quer. Será porque você está assustada, porque você está abalada, porque você está vulnerável. Eu não estou. Você está, ele disse, e eu não vou te tocar assim. Ele se virou, passando a mão pelo cabelo. Vá dormir, ele disse calmamente. Você precisa descansar. Eu engoli em seco. E você? Eu estarei do lado de fora da sua porta. Meu peito apertou. Dante. Ele não olhou para trás. Boa noite, Arya. Ele saiu fechando a porta atrás dele. Eu fiquei ali, respiração tremendo, coração doendo, corpo queimando. Ele me queria. Ele se importava comigo. Ele temia me perder. E ele recusou me tocar até que eu não estivesse quebrada. Esse foi o momento em que percebi algo aterrorizante. Dante Moretti não era o monstro que eu pensava que ele era. Ele era pior. Ele era um homem por quem eu poderia me apaixonar. O homem que me traiu não tinha terminado de arruinar minha vida. Mas desta vez, Luca não apenas partiu meu coração. Ele traiu seu pai, sua família e colocou um alvo nas minhas costas que nem mesmo Dante poderia ignorar. Na manhã seguinte, a mansão parecia diferente. Não tensa, não caótica, pior, silenciosa. O tipo de silêncio que vem antes que algo se quebre. Dante mal havia falado desde o ataque. Ele passou a noite do lado de fora da minha porta, andando de um lado para o outro como um animal enjaulado, verificando o corredor a cada poucos minutos. Quando abri a porta ao nascer do sol, ele ainda estava lá sentado em uma cadeira, cotovelos nos joelhos, cabeça baixa. Ele olhou para cima no momento em que me sentiu. Você dormiu? Ele perguntou. Um pouco, eu disse. E você? Ele não respondeu. O que significava não, Dante? Eu sussurrei. Você não pode ficar acordado para sempre. Eu posso, ele disse. Se isso te mantiver viva, meu peito apertou. Antes que eu pudesse responder, Ryan apareceu no final do corredor com o rosto sombrio. Chefe, ele disse, nós temos um problema. Dante se levantou instantaneamente. Que tipo? Ryan hesitou. Então ele disse o nome que me fez o estômago embrulhar. Luca, a reunião. O escritório de Dante parecia mais frio do que o normal. Ryan estava perto dos monitores. Adrienne se apoiou na parede, braços cruzados. Dante andava de um lado para o outro atrás de sua mesa como uma tempestade esperando para estourar. Eu estava perto da janela, coração batendo forte. O que Luca fez? Dante perguntou. Ryan trocou um olhar com Adrian. Então ele disse. Ele contatou a família Romano. Silêncio. Dante congelou. Adrienne xingou baixinho. Idiota. Eu franzi a testa. Quem são eles? Ryan se virou para mim. Os romanos são os rivais mais antigos de Dante. Eles estão tentando tomar território há anos. E Luca foi até eles. Eu sussurrei. Ryan assentiu. Ele ofereceu algo a eles. A voz de Dante era baixa, letal. O quê? Ryan engoliu. Informação. A mandíbula de Dante se apertou. Sobre o quê? Ryan hesitou. Então ele olhou para mim. Sobre ela. Meu sangue gelou. Eu? Eu sussurrei. Adrienne assentiu. Suas rotinas, seu horário, onde você dorme, onde você anda, com quem você fala. Eu me senti doente. A voz de Dante diminuiu para um sussurro de pura raiva. Ele lhes deu acesso à minha esposa. Ryan assentiu. Sim. Dante bateu o punho na mesa.
O som ecoou pela sala como um tiro. Eu estremecei. Adrienne não. Ele deu um passo à frente. Chefe, podemos consertar isso. Podemos interceptar os romanos antes que eles ajam. Dante não se moveu. Ele olhou para a mesa, respirando com dificuldade, lutando pelo controle. Ele me traiu. Dante disse calmamente. Ele traiu esta família. Ryan assentiu. Ele traiu. Ele traiu Arya. Essa foi a verdadeira ferida. Não o território, não a política, não o poder. Eu engoli em seco. Dante, o que você vai fazer? Ele olhou para mim e pela primeira vez desde que o conheci, vi algo aterrorizante em seus olhos. Não raiva, não violência, dor. Ele era meu filho, Dante sussurrou. Meu sangue. E ele te vendeu como uma moeda de troca. Meu peito apertou. Dante. Ele se aproximou de mim, segurando meu rosto gentilmente. Você é minha esposa, ele disse. Minha responsabilidade, minha prioridade. E ele te colocou em perigo. A voz dele falhou. Eu não posso perdoar isso. Eu coloquei minha mão sobre a dele. Então não perdoe, eu sussurrei, mas não se culpe. Ele fechou os olhos, encostando a testa na minha. Eu deveria ter te protegido melhor. Você protegeu, eu disse. Eu ainda estou aqui. Ele exalou tremulamente. Então o telefone de Ryan tocou. Ele o verificou. O rosto dele ficou pálido. Chefe, ele disse. Temos outro problema. Dante se endireitou. O que agora? Ryan virou o telefone para que pudéssemos ver a tela. Uma foto minha tirada do outro lado da rua esta manhã. Carimbo de tempo de 30 minutos atrás. Meu sangue gelou. Eles estão observando ela, Ryan disse. Gertie. A expressão de Dante mudou. O medo desapareceu. A dor desapareceu. A hesitação desapareceu. O que a substituiu foi uma clareza letal pura. Trave a mansão, ele ordenou. Dobre os guardas. Ninguém entra ou sai. Ryan assentiu. Entendido, Adrian. Dante disse. Encontre Luca. Adrienne sorriu maliciosamente. Com prazer. E traga-o para mim. O sorriso de Adrienne desapareceu. Vivo? Ele perguntou. A mandíbula de Dante se apertou. Por enquanto, Adrienne assentiu e saiu. Dante se virou para mim. Arya? Ele disse suavemente. Venha aqui. Eu dei um passo em direção a ele. Ele me puxou para os braços dele. Não gentilmente, não suavemente, mas com um desespero que me fez o coração doer. Eu não vou deixar eles te tocarem. Ele sussurrou. Eu não vou deixar eles te levarem. Eu não vou te perder. Eu enterrei meu rosto no peito dele. Eu sei, eu sussurrei. Ele me segurou mais apertado. Então ele se afastou, segurando meu rosto novamente. A partir deste momento, ele disse, você não vai a lugar nenhum sem mim. Eu assenti, nem o jardim, nem os corredores, nem mesmo a varanda. Ok, você fica onde eu possa te ver. Ok, ele exalou, alívio cintilando em seus olhos. Então ele disse algo que me fez prender a respiração. Arya, eu preciso de você perto. Meu coração acelerou. Eu estou aqui. Ele balançou a cabeça. Não, ele sussurrou. Eu preciso de você mais perto do que isso. Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer, um guarda invadiu o quarto. Senhor Moretti, ele gritou. Encontramos Luca. Os olhos de Dante escureceram. Traga-o, ele disse. O guarda hesitou. Chefe, ele não está sozinho, Dante se enrijeceu. Quem está com ele? O guarda engoliu. Os romanos. Meu sangue gelou. A voz de Dante diminuiu para um sussurro. Arya, ele disse. Fique atrás de mim. Eu assenti. Ele deu um passo à frente e o guarda acrescentou. Eles estão exigindo falar com você. Dante congelou. Eu? Ele rosnou. Não. O guarda disse ela. A sala ficou em silêncio. Dante se virou para mim lentamente. A expressão dele era de pura fúria controlada. Eles querem minha esposa, ele disse. Eu engoli. Por quê? Ryan respondeu. Porque Luca lhes disse outra coisa. A mandíbula de Dante se apertou. O quê? Ryan hesitou. Então ele disse.
Ele lhes disse que você é a fraqueza de Dante. A respiração de Dante parou. A minha também. E naquele momento, eu percebi algo aterrorizante. Luca não tinha apenas traído seu pai. Ele tinha declarado guerra. Os romanos não vieram para conversar. Eles vieram para me levar. E no momento em que Dante percebeu isso, a mansão inteira mudou de guardada para letal. Porque ninguém rouba do diabo e vive. A mansão entrou em isolamento em segundos. Persianas de metal se fecharam sobre as janelas. Guardas correram pelos corredores. Alarmes de segurança zumbiam sob o chão. Mas nada disso importava porque os romanos não estavam lá fora. Eles já estavam aqui. A voz de Ryan estalou pelos comunicadores. Chefe, eles estão na entrada leste. Eles estão exigindo falar com Arya. A mandíbula de Dante apertou sobre meu cadáver. O guarda que entregou a mensagem engoliu em seco. Senhor, eles disseram que não sairão sem ela. Dante se virou lentamente, os olhos pousando em mim, não com medo, com fúria. Arya, ele disse calmamente, fique atrás de mim. Eu assenti, embora meu pulso martelasse na garganta. Ryan se aproximou. Chefe, precisamos de um plano. Nós temos um, Dante disse. Mate-os. Ryan piscou. Dante. Eles entraram na minha casa. Dante rosnou. Eles ameaçaram minha esposa. Eles não saem. Eu engoli. Dante, e se eles machucarem Luca? Dante congelou. A expressão dele não mudou, mas algo cintilou por trás dos olhos dele. Dor, arrependimento, conflito. Ele fez a escolha dele, Dante disse, mas ele ainda é seu filho. Dante exalou bruscamente, como se as palavras o machucassem fisicamente. Ele te traiu, ele disse. Ele traiu esta família. Ele te colocou em perigo. Eu sei, eu sussurrei. Mas se eles o estão usando, eles estão, Dante disse. E ele os deixou. Silêncio. Pesado. Sufocante. Fenal. Então Adrian invadiu o quarto. Chefe, ele disse que eles estão dentro da ala leste. Eles têm Luca. Meu estômago embrulhou. Os olhos de Dante escureceram. Vivo por enquanto. Dante deu um passo à frente. Me leve até eles. Ryan o bloqueou. Chefe, acho que eles querem a área. Eles usarão Luca para forçar sua mão. A voz de Dante era gelo. Então eu vou quebrar as mãos deles. Ryan não se moveu. Se você for às cegas, eles o matarão. A mandíbula de Dante se apertou. E se eu não for, ele disse. Eles a levarão. Os olhos dele se moveram para mim. E naquele momento eu entendi algo aterrorizante. Dante não estava escolhendo entre seu filho e sua esposa. Ele estava escolhendo entre seu passado e seu futuro. E eu era o futuro, a demanda. Nós nos movemos pela mansão em formação apertada. Dante na frente, Ryan e Adrian o flanqueando, guardas atrás de nós. Eu fiquei perto de Dante, minha mão roçando o braço dele. Ele não olhou para mim, mas também não se afastou. Quando chegamos à ala leste, o ar parecia mais frio, mais silencioso. Errado. Dante ergueu uma mão, sinalizando para os guardas pararem. Ele deu um passo à frente. Romano, ele chamou. Você queria conversar. Eu estou aqui. Uma voz ecoou das sombras. Não você, Moretti. Um homem entrou na luz, alto, de mandíbula afiada, sorrindo como um lobo. Victoria Romano, o herdeiro da família Romano. Ele arrastou alguém com ele. Luca, espancado, machucado, de joelhos, minha respiração ficou presa. Luca, eu sussurrei. Ele olhou para mim, olhos inchados, lábios rachados, medo gravado em cada linha de seu rosto. Arya, ele tossiu. Sinto muito mesmo. Dante não olhou para ele. Ele olhou para Vitório. Você cometeu um erro, Dante disse. Vitório sorriu maliciosamente. Cometi? Você entrou na minha casa. Você deixou a porta aberta. Você tocou meu filho. Ele te traiu. A mandíbula de Dante se apertou. E agora Vitório disse, eu quero sua esposa.
Dante deu um passo à frente, voz baixa e letal. Você não vai tê-la. Vitório encolheu os ombros. Então eu o mato. Ele pressionou uma arma na cabeça de Luca. Eu ofeguei. Não. A mão de Dante disparou, agarrando meu pulso, me puxando para trás dele. Fique para trás, ele murmurou. Victoria riu. Olhe para você, Moretti. O grande Dante, escondendo sua esposa atrás dele como um escudo. A voz de Dante era calma. Calma demais. Você me quer, ele disse, não ela. Victorial balançou a cabeça. Não, eu a quero porque ela é a única coisa que você não pode controlar. Dante se enrijeceu. Vitório sorriu maliciosamente. Sua fraqueza. A voz de Dante diminuiu para um sussurro. Ela não é minha fraqueza. Victoria ergueu uma sobrancelha. Então prove. Ele armou a arma. Luca choramingou. Pai, por favor. Dante não se moveu. Ele não piscou. Ele não respirou. Deixe-o ir, Dante disse. E eu te darei algo mais. Victoria riu. O que você poderia me oferecer que vale mais do que sua esposa? Dante deu um passo à frente e disse as palavras que me estraçalharam. Eu? Minha respiração parou. Victoria piscou. Você quer poder, Dante disse. Você quer território. Você quer alavancagem. Me leve. Vitório olhou para ele. Então ele riu. Você se trocaria por ela? Dante não hesitou. Sim, meu coração se partiu. Dante, eu sussurrei. Não, ele não olhou para mim. Ele manteve os olhos em Vitório. Deixe meu filho ir, Dante disse. E me leve em vez disso. Vitório inclinou a cabeça. E a garota? A voz de Dante estava parada. Ela fica comigo. Vitório sorriu maliciosamente. Você está negociando de uma posição fraca, Moretti. Dante se aproximou. No, ele disse. Eu estou negociando de uma posição de amor. Silêncio. Vitório piscou. Ryan congelou. Adrienne xingou baixinho. E eu senti meu coração partido se abrir. Dante finalmente olhou para mim. Os olhos dele estavam crus, sem máscara, terrivelmente honestos. Eu não vou deixar eles te levarem. Ele sussurrou. Não enquanto eu estiver respirando. Victoria revirou os olhos. Chega de romance. Ele pressionou a arma mais forte contra a cabeça de Luca. Escolha, Moretti, ele disse, seu filho ou sua esposa. Dante não se moveu. Ele não falou. Ele não piscou. Ele apenas olhou para mim. E naquele momento, eu sabia que ele me escolheria. Mesmo que isso o destruísse. Mesmo que matasse Luca, mesmo que começasse uma guerra, eu dei um passo à frente e... Pare, eu disse. Todos congelaram. Me leve, eu sussurrei. Deixe Luca ir. Os olhos de Dante se arregalaram. Ária! Não, eu disse. Eu não vou deixar você se sacrificar por mim. Victoria sorriu. Que nobre. Dante agarrou meu braço. Ária, não. Eu olhei para ele. Sério. Olhei para o homem que havia perdido uma esposa, perdido um filho, perdido a lealdade de seu filho. E estava prestes a me perder também. Eu não vou deixar você morrer. Eu sussurrei. A voz dele falhou. E eu não vou deixar você ir. Victoria ergueu a arma. Chega, ele disse. O tempo acabou. E então um tiro ecoou pelo corredor, mas não foi o de Vitório. Veio de trás dele. Vitório cambaleou. Sangue floresceu em seu ombro. Ele deixou cair a arma. Lucas se arrastou para longe. E uma nova voz preencheu a sala. Toque nela de novo, a voz disse. E eu colocarei a próxima bala no seu crânio. Todos nós nos viramos e minha respiração ficou presa porque na porta estava a babá de Sofia segurando uma arma. E atrás dela uma dúzia de soldados Moretti. Dante exalou. Mata todos eles, ele disse. E a sala explodiu em caos. Os romanos vieram por sangue. Dante lhes deu o inferno. E no meio do caos, eu finalmente aprendi a verdade que ele estava tentando esconder. Eu não era sua fraqueza. Eu era a única coisa que o mantinha vivo. Tiros explodiram pela ala leste. Gritos, berros, o estalo de balas atingindo o mármore.
O baque de corpos atingindo o chão. Os soldados Moretti avançaram, armas em punho, atirando com precisão implacável. Os romanos se arrastaram para se esconder, arrastando seus feridos, gritando ordens que foram abafadas pelo caos. Dante não se moveu a princípio. Ele ficou perfeitamente imóvel, observando Victoria Romano sangrar no chão, observando seus homens caírem, observando o mundo que ele governava explodir em violência. Então ele se virou para mim. Fique atrás de mim, ele disse. A voz dele era calma, calma demais, o tipo de calma que vinha logo antes de um homem se tornar um monstro. Eu assenti, respiração tremendo. Dante deu um passo à frente e o diabo assumiu o controle. A batalha. Dante se moveu como uma sombra, silencioso, letal, imparável. Ele pegou uma arma de um soldado romano caído e atirou. 3 tiros em rápida sucessão. 3 homens caíram. Ryan e Adrian o flanquearam, cobrindo seus lados, movendo-se com a precisão de homens que lutavam ao lado dele há anos. Luca rastejou atrás de um pilar, tremendo, observando a carnificina se desenrolar com olhos arregalados e aterrorizados. Fúrio agarrou seu ombro sangrando, tentando se levantar. Você é insano, ele gritou. Você vai começar uma guerra! Dante atirou na perna dele. Vitório gritou, desabando novamente. Você começou, Dante disse. A voz dele era gelo. Ele caminhou em direção a Vitório, arma em punho. Dante! Eu gritei. Ele não parou. Ele nem mesmo olhou para mim. Ele pressionou o cano na testa de Vitório. Você entrou na minha casa, Dante disse. Você tocou meu filho. Você ameaçou minha esposa. Vitório tremeu. Nós podemos negociar. Não há negociação, Dante disse. Não mais. Ele puxou o gatilho. A arma clicou. Vazia! Vitório cedeu em alívio. Dante não piscou. Ele jogou a arma de lado, agarrou Vitório pela garganta e o jogou contra a parede. Você acha que eu preciso de uma arma? Dante rosnou. Vitório engasgou, arranhando a mão de Dante. Chefe! Ryan gritou. Precisamos dele vivo. Dante não afrouxou o aperto. Ele tentou levá-la, Dante disse. Ele morre. Dante, eu gritei. Ele congelou. Lentamente ele virou a cabeça para mim. Os olhos dele estavam selvagens, escuros, descontrolados. Não com raiva, com medo. Medo por mim. Ária, ele sussurrou, a voz falhando. Ele te tocou. Ele não tocou, eu disse suavemente. Ele não me alcançou. Ele tentou. Sim, eu disse, mas eu estou aqui. Eu estou segura. O aperto de Dante afrouxou. Victoria desabou no chão, ofegante. Dante não olhou para ele novamente. Ele caminhou em minha direção. Cada passo era pesado, controlado, tremendo de adrenalina. Quando ele me alcançou, ele segurou meu rosto com as 2 mãos. Você está machucada, ele sussurrou. Não. Alguém te tocou? Não. Alguém te assustou? Eu hesitei. Ele viu, a mandíbula dele lhe apertou. Sinto muito, ele sussurrou. Sinto muito mesmo. Eu balancei a cabeça. Dante, ele me puxou para os braços dele. Não possessivo, não dominante, desesperado. Ele me segurou como se tivesse medo de que eu fosse desaparecer. Eu pensei que te perdi, ele sussurrou no meu cabelo. Eu pensei que eles te levaram. Eu pensei que você não, eu disse suavemente. Eu estou aqui. Ele exalou tremulamente. Então ele se afastou, as mãos ainda no meu rosto. Ária, ele disse, voz rouca. Eu preciso que você entenda algo. Eu assenti. Ele engoliu em seco. Você não é minha fraqueza. Minha respiração ficou presa. Você é a única coisa que me impede de me tornar um monstro. Meu coração se apertou. Dante, eu queimaria esta cidade inteira para te manter segura, ele disse. Eu mataria cada homem que olhasse para você com intenção. Eu derrubaria cada inimigo que sussurrasse seu nome. A voz dele diminuiu para um sussurro. Você é a única coisa que me faz querer ser melhor. Meu peito apertou dolorosamente. Dante,
Eu sussurrei. Você não precisa ser melhor para mim. Ele balançou a cabeça. Eu preciso, ele disse. Porque se eu não for, eu vou te perder. Você não vai. Você não sabe disso. Eu sei, eu disse. Porque eu não estou indo embora. A respiração dele ficou presa. Você não está, ele sussurrou. Não. Ele fechou os olhos, a testa apoiada na minha. Você deveria, ele disse. Você deveria fugir de mim. Você deveria me odiar. Você deveria. Eu não odeio, eu disse. Eu não posso. Ele abriu os olhos e pela primeira vez eu vi. Não medo, não raiva, não controle. Amor. Aterrorizante, avassalador, amor que tudo consome. Arria, ele sussurrou. Um tiro o interrompeu. Nós dois nos viramos. Luca estava atrás de nós, segurando uma arma, apontada para Dante. Meu sangue gelou. Luca, eu sussurrei. O que você está fazendo? As mãos dele tremeram violentamente. Você arruinou tudo, Luca disse, a voz falhando. Você atirou de mim. Você tirou tudo de mim. Dante se colocou na minha frente. Abaixe a arma, ele disse. Não, Luca gritou. Você não tem o direito de me dizer o que fazer. Não mais, Luca, eu disse suavemente. Por favor, cale a boca, ele gritou. Você se casou com ele. Você o escolheu em vez de mim. A voz de Dante era calma. Luca, não diga meu nome. Luca soluçou. Você nunca se importou comigo. Você nunca me amou. Você só ama ela. Dante não negou. A voz de Luca falhou. Eu sou seu filho, ele sussurrou. Por que eu não fui o suficiente? A expressão de Dante se despedaçou. Luca, ele disse suavemente. Você era o suficiente. Você sempre foi. O aperto de Luca afrouxou. A arma tremeu. Sinto muito, Luca sussurrou. Eu não queria que nada disso acontecesse. Dante se aproximou. Me dê a arma, ele disse gentilmente. Os olhos de Luca se encheram de lágrimas. Ele abaixou a arma. Dante estendeu a mão para ela. Um tiro ecoou. Luca desabou. Eu gritei. Dante o pegou antes que ele atingisse o chão. Luca, Dante gritou. Fique comigo. Sangue empoçou sob ele. Ryan correu para a frente. Chefe, precisamos de um médico. Dante pressionou as mãos na ferida, a voz tremendo. Luca, olhe para mim, ele disse. Não feche os olhos. Não ouse fechar os olhos. Luca tossiu, sangue nos lábios. Pai, ele sussurrou. A respiração de Dante falhou. Eu estou aqui, ele disse. Eu estou bem aqui. Os olhos de Luca tremeluziram. Sinto muito, ele sussurrou. Então seu corpo ficou mole. Luca, Dante rugiu. Eu caí de joelhos ao lado deles, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Dante segurou seu filho, tremendo, quebrado, devastado. E naquele momento, eu percebi algo. Este não era o fim da guerra. Era o começo. O sangue de Luca ainda estava quente nas mãos de Dante quando a verdade me atingiu. A vingança me trouxe a este mundo, mas o amor era a única coisa que poderia salvá-lo de se destruir. O caos engoliu a ala leste. Guardas correram. Médicos gritaram ordens. Sangue manchou o chão de mármore como um aviso esculpido em pedra. Mas Dante não se moveu. Ele se ajoelhou no chão, o corpo mole de Luca em seus braços, tremendo com uma dor tão crua que parecia que o próprio ar estava se quebrando. Luca! Ele sussurrou, a voz falhando. Fique comigo, por favor. Meu coração se apertou dolorosamente. Eu nunca tinha visto Dante assim. Não furioso, não frio, não no controle, apenas quebrado. Dante, eu sussurrei, ajoelhando-me ao lado dele. Deixe os médicos ajudarem. Ele não olhou para mim. Ele não olhou para ninguém. Ele apenas segurou seu filho mais apertado. Pai. Luca respirou fracamente, os olhos tremeluzindo abertos. Dante congelou. Eu estou aqui, ele disse instantaneamente. Eu estou bem aqui. Luca tossiu, sangue manchando seus lábios. Eu não queria isso. Eu sei, Dante sussurrou. Eu sei, filho.
Os olhos de Luca se moveram para mim. Arya, sinto muito. Lágrimas embaçaram minha visão. Eu te perdoo. Ele tentou sorrir. Então seu corpo ficou imóvel. O médico verificou seu pulso e balançou a cabeça. A respiração de Dante se quebrou. Não, ele sussurrou. Não, não, não. Ele pressionou a testa na de Luca, agarrando-o como se pudesse segurá-lo neste mundo apenas pela força. Volte, Dante implorou. Por favor, volte. Meu peito doeu. Eu estendi a mão para o ombro de Dante. Ele não se moveu. Ele não respirou. Ele não me ouviu. Ele estava se afogando, e eu era a única que poderia tirá-lo. O rescaldo. Horas se passaram. Os romanos foram arrastados em correntes. Victoria foi levada viva. Mal. A mansão Moretti foi novamente protegida. Mas Dante não saiu do lado de Luca. Não, até que Ryan gentilmente tocou seu braço. Chefe, Ryan disse suavemente, precisamos levá-lo. Dante não respondeu. Dante, eu sussurrei, colocando minha mão sobre a dele. Deixe-os. Ele finalmente olhou para mim. Os olhos dele estavam vazios, ocos, destruídos. Ele assentiu uma vez, mal. Os médicos levantaram o corpo de Luca. Dante se levantou lentamente, como se cada movimento doesse. Quando Luca desapareceu pelo corredor, Dante se virou para mim e algo dentro dele se rompeu. Não ruidosamente, silenciosamente, como um homem que não tinha mais nada a perder. O ponto de ruptura. Ele passou por mim sem uma palavra. Eu o segui. Dante, eu disse suavemente. Fale comigo. Ele não parou. Ele não olhou para trás. Ele entrou em seu escritório e bateu a porta. Eu a empurrei para abrir. Ele estava no centro da sala, respirando com dificuldade, punhos cerrados, olhos selvagens. Dante, não, ele disse bruscamente. Eu congelei. Ele passou a mão pelo cabelo, andando de um lado para o outro como um animal enjaulado. Isso é minha culpa, ele disse. Tudo isso. Não, eu disse, não é. Sim, ele retrucou. Eu te trouxe para este mundo. Eu te fiz minha esposa. Eu te fiz um alvo. E Luca, a voz dele falhou. Luca morreu por minha causa. Eu me aproximei. Dante. Ele socou a parede. O som ecoou como um trovão. Eu deveria tê-lo protegido, ele disse. Eu deveria ter te protegido. Eu deveria ter. Você protegeu, eu disse. Você nos protegeu a todos. Ele balançou a cabeça violentamente. Eu falhei. Ele sussurrou. Eu falhei com meu filho. Eu falhei com minha família. Eu falhei com você. Você não falhou comigo. Ele olhou para mim então, realmente olhou, e eu vi. A verdade que ele estava escondendo. A verdade que ele estava aterrorizado em admitir. Você é tudo o que me resta, ele sussurrou. Minha respiração ficou presa. Dante, se eu te perder, ele disse, a voz falhando, eu não vou sobreviver a isso. Eu me aproximei. Ele não se moveu. Eu toquei o rosto dele gentilmente. Ele fechou os olhos, encostando-se na minha mão como se precisasse do contato para respirar. Você não vai me perder. Eu sussurrei. Eu estou aqui. As mãos dele subiram, agarrando minha cintura, me puxando para mais perto. Arya, ele sussurrou. Eu não consigo ser gentil. Eu não consigo ser suave. Eu não consigo ser o homem que você merece. Você é o homem que eu escolhi. Ele abriu os olhos e a tempestade dentro deles finalmente se quebrou. A confissão. Ele segurou meu rosto com as duas mãos, a testa pressionando a minha. Eu te amo, ele sussurrou. Meu coração parou. Ele disse isso como uma confissão, como uma rendição, como um homem que havia lutado contra o sentimento por tempo demais. Eu te amo, ele repetiu, a voz tremendo. Eu tentei não amar. Eu tentei te manter à distância. Eu tentei te proteger de mim, mas eu não consigo. Lágrimas encheram meus olhos. Dante, você é a única coisa que me faz querer viver. Ele sussurrou.
A única coisa que me impede de me tornar o monstro que eles pensam que eu sou. Eu engoli em seco. Eu te amo também. Eu sussurrei. A respiração dele ficou presa. Ele me puxou para os braços dele, me segurando como se nunca fosse me soltar. E pela primeira vez desde que o conheci, Dante Moretti quebrou. Ele enterrou o rosto no meu pescoço, tremendo, lágrimas silenciosas caindo na minha pele. Eu o segurei. Eu segurei o homem que o mundo temia. O homem que havia perdido tudo. O homem que me amava o suficiente para se destruir. E naquele momento, eu sabia que a vingança me trouxe para o mundo dele. Mas o amor era a única coisa que me manteria lá. Epílogo. 3 meses depois, a mansão Moretti estava silenciosa novamente. Não com medo, com paz. Sofia correu pelo jardim rindo, seus cachos pulando na luz do sol. Dante a observava da varanda, braços em volta da minha cintura. Ela está sorrindo de novo, eu sussurrei. Eu também, ele murmurou, beijando meu ombro. Eu me inclinei para trás contra ele. Você se arrepende? Eu perguntei suavemente. De se casar comigo? Ele me virou em seus braços, levantando meu queixo. Casar com você me salvou, ele disse. Eu nunca vou me arrepender disso. Eu sorri. Ele me beijou lento, profundo, certo. Quando ele se afastou, ele sussurrou. Você não é minha fraqueza, Arya. Você é minha força. E pela primeira vez eu acreditei.